Vamos embora, então. Bom, primeiro acho que a gente pode se apresentar. O meu nome é Adonis, eu sou doutorando na Universidade de Maryland, no programa de Second Language Acquisition. Boa tarde, gente. Meu nome é Joseph Bass, eu também sou da Universidade de Maryland, e eu era o coordenador do programa Flagship Culture Initiative. Agora vamos começar. Ok. Boa tarde novamente e obrigado por terem vindo. Eu vou começar a apresentação com uma introdução sobre o que é The Language Flagship e o que é the Flagship Culture Initiative. The Language Flagship é uma iniciativa nacional que é financiada pelo Defense Language and National Security Education Office e patrocinada pelo Institute for International Education e tem como objetivo mudar a maneira com que os americanos universitários aprendem idiomas estrangeiros. E por meio de uma rede de 31 programas de Flagship em 23 instituições de ensino superior nos Estados Unidos, o Language Flagship prepara os alunos para se tornarem a próxima geração de profissionais globais, comandando um nível superior de proficiência em um dos 10 idiomas essenciais para a segurança nacional dos Estados Unidos e competitividade econômica, sendo um deles o português. E dentro de The Language Flagship, a Flagship Culture Initiative começou oficialmente em 2017 como um projeto colaborativo multi-institucional na interseção de diferentes programas de Flagship e campos de linguagem e combinando diversos conhecimentos da comunidade Flagship. E o Flagship Culture Initiative prepara os alunos de Flagship nos níveis de ILR 2 a 3 para interações interculturais bem-sucedidas em contextos domésticos e internacionais. E a iniciativa promove a aprendizagem intercultural antes e durante a experiência dos alunos no exterior e, além disso, em suas carreiras como profissionais globais. E hoje apresentaremos o Culture App desenvolvido pela Flagship Culture Initiative. O Culture App consiste de módulos virtuais baseados em cenários interculturais para estudantes de graduação dos Estados Unidos de língua e cultura árabe, português brasileiro e russo. E desde que o projeto terminou, uma nova iniciativa de The Language Flagship começou a adicionar módulos para outros idiomas e culturas como turco, urdu, hindi e indonésio. E eu queria mencionar também que todos os materiais no aplicativo são de uso gratuito. E próximo slide, por favor. Bom, este slide indica os parceiros institucionais da Flagship Culture Initiative, sendo a Universidade de Maryland a instituição beneficiária de 2017 a 2020. E o projeto foi dirigido pela doutora Valeriana Shinkova, professora associada de Estudos Árabes na Universidade de Maryland. E agora o Adonis vai falar sobre os objetivos do projeto e o aplicativo. Bom, então, esse aplicativo, Culture App, como o nome já fala, ele quer que a gente ajude os alunos a lidar com dificuldades que são causadas por diferenças culturais. Então, essa é a ideia geral do aplicativo. Mas a gente pode tentar falar sobre mais possibilidades. Por exemplo, uma das ideias do aplicativo é produzir competência intercultural em contexto que sejam específicas às necessidades dos alunos. Então, a gente pensou em problemas, no caso do português, que os alunos poderiam enfrentar indo dos Estados Unidos ao Brasil. O problema do choque cultural e quais situações podem ser desafiadoras para eles em termos de cultura, né? A gente também tentou promover a interdependência e a autoaprendizagem. Então, a partir de cenários específicos, a gente queria fazer com que o aluno aprendesse a lidar com problemas culturais em outras situações que possam acontecer. E fazendo isso, ele pode ter uma visão mais aprofundada, levando em consideração o viés da própria cultura dele ou dela, né, no caso do aluno. A gente tentou também fazer com que o aplicativo servisse de uma ponte cultural da cultura de chegada até a cultura de partida, fazendo uma conexão e criando uma compreensão melhor em relação a diferenças culturais. E, finalmente, a gente tentou criar um projeto que fosse adaptável, não só ao português do Brasil, mas outras variantes da língua portuguesa,
também há diferenças culturais dentro do próprio país, que tem bastante, né? A cultura de São Paulo não vai ser a mesma cultura da Bahia, por exemplo. Então, a gente tentou levar isso em consideração no aplicativo. Então, mais uma vez, a ideia geral do Culture App é criar um recurso que utiliza estruturas que permitem que os estudantes de uma língua não nativa se tornem culturalmente competentes a lidar com situações complicadas ou desafiadoras quando ele vai para o país da segunda língua dele, né? E, ao mesmo tempo, ele ajuda o estudante a adquirir dispositivos de mitigação. Então, se eu vou para o Brasil, eu sou dos Estados Unidos e eu tenho um problema, eu tenho as ferramentas para resolver esse problema depois que ele já aconteceu, porque vai acontecer, né, por diferenças culturais. A gente não tem como aprender tudo antes de ir. Então, a gente tentou trazer isso para o aplicativo. O aplicativo, ele usa cenários para fazer isso. E o Joseph ele vai falar um pouquinho sobre a importância dos cenários. Obrigado. Então, por que utilizar cenários? Os cenários, eles servem como um ponto de partida de uma conversa com multiplicidade de compreensão e interpretação. Eu gostaria de destacar o aspecto central de nossa abordagem com os cenários. Eles não são projetados para serem materiais de autoaprendizagem e nem oferecem respostas definitivas do tipo certo ou errado, mas sim eles servem como um ponto de partida para discussões e conversas aprofundadas sobre valores culturais e comunicação intercultural entre diferentes sociedades e visões de mundo. E os cenários também permitem exemplos altamente contextualizados a partir de interações, ou seja, aborda a cultura em toda a sua complexidade e nuances. E os cenários, eles também contextualizam a posição do estudante, pode ser como participante, mas também pode ser como observador. Os cenários ensinam o aluno a aprender observando e analisando, não apenas sendo um ator em uma determinada situação. E os cenários também facilitam o trânsito a partir da cultura de partida até a cultura de chegada. Muitas das situações apresentadas em cenários têm alta probabilidade de realmente acontecer com os alunos, ajudando-os a desenvolver estratégias e mecanismos para lidar com uma situação antes de seus estudos no exterior. E eles também ajudam com o choque cultural. E os cenários também permitem integração em diferentes tipos de atividades pedagógicas, mas a gente vai apresentar um exemplo para vocês daqui a pouco. O próximo slide. E agora eu vou falar um pouco sobre os cenários culturais brasileiros que nós desenvolvemos no projeto. Então, temos 19 cenários no total e são divididos em 2 módulos, cada um com 3 tópicos, 6 tópicos no total. O primeiro módulo se chama Espaços Públicos e Privados. Este módulo apresentará vários tipos de interações que podem ser encontrados em espaços públicos e privados no Brasil, enquanto enfatiza a importância de se ter consciência cultural. E estes materiais fornecerão contextos culturais que influenciam comportamentos e ações específicas, que muitas vezes são guiadas por um conjunto de normais sociais, falados ou não. E o segundo módulo se chama Estilo de Vida e Saudações e Gestos. Neste módulo, você examinará algumas das particularidades sociopragmáticas da vida cotidiana no Brasil e aprenderá como certas ações e comportamentos, embora aparentemente insignificantes, podem ter impacto sobre como você e sua cultura são percebidos. E através dos cenários, o aluno irá reconhecer comportamentos culturalmente apropriados, melhorar a autoconsciência e navegar por situações potencialmente desconfortáveis. E também explorar a natureza plural da cultura brasileira e criar um ponto de partida para discussões sobre cultura. E nem todos os cenários terão uma resposta clara sobre como lidar com uma determinada situação e podem ter vários métodos de abordagem. E embora alguns cenários sejam simples, outros lidam com temas que podem ser difíceis de discutir ou desconfortáveis, como racismo, classismo e outros temas socioculturais. E agora o Adonis vai falar sobre como o Culture App utiliza a L2 em contexto. Bom, então, o principal enfoque do Culture App é realmente ensinar a cultura, mas ele também pode ser usado para ensinar língua, né? Como que ele faz isso? Ele fornece uma estrutura sistêmica
que pode ser adaptado a vários idiomas e variantes do idioma. Ele ensina através de uma forma interativa. Ele ajuda o instrutor a expor os alunos a situações desafiadoras que têm muita probabilidade de acontecer. A maioria dos cenários, na verdade, são baseados em histórias que realmente aconteceram conosco, com os nossos alunos, né? Eles expõem os alunos a conceitos que não se traduzem facilmente. Por exemplo, um dos cenários fala sobre feriados, e a gente fala bastante sobre candomblé, alguns costumes que a gente tem no Brasil, algumas superstições, religião, que são coisas que, para um americano, um canadense, pode ser um pouco complicado entender. E a gente tentou trazer isso. Ele oferece oportunidade de interação através de discussões, e por isso ele pode ser incluído em aulas de linguagem comunicativa, e o mais legal é que ele oferece feedback, e esse feedback ele foi criado por especialistas em cultura e cultura brasileira e língua portuguesa. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o feedback, porque é importante. E continuando, quando a gente fala de cultura, a gente fala muito também de pragmática. Por quê? A pragmática significa, nesse caso, né, o uso da língua em contexto. E o aplicativo, ele trabalha com a pragmática, principalmente com atos de fala. Então, recusas, solicitações, reclamações, sugestões, conselhos, elogios, desculpas, pedir e dar informação. Por exemplo, vamos supor que eu seja convidado para uma festa de aniversário e eu não posso ir. Será que a forma que eu vou recusar o convite dessa festa no Brasil é a mesma forma que eu vou usar para recusar esse convite nos Estados Unidos? Provavelmente não. Eu, como brasileiro, tenho muita dificuldade de dizer não. Eu acho que muitos brasileiros concordariam comigo. E tem uma diferença cultural e pragmática. Então, o uso da linguagem, ele pode ser diferente, né? Então, a gente tem as práticas de conversação aqui, o nível de polidez, quais são os marcadores de discurso, como é que você constrói essa frase, né? Quais são as palavras específicas que vão estar lá? Como se começa esse discurso? Como eu termino esse discurso? Então, tudo isso a gente levou em consideração durante o processo de criação dos cenários. E também a gente levou a hierarquia em consideração, que também faz parte da teoria pragmática. Então, por exemplo, a forma com que eu falo com o meu colega de trabalho talvez seja um pouco diferente da forma com que eu falo com a minha chefe, ou com o meu chefe, por exemplo. Ou a forma com que eu falo com meu irmão não deve ser a mesma forma que eu falo com a minha avó. Pode ter gestos diferentes, palavras, frases diferentes, a forma de se comportar. Então, quando a gente criou as personagens do cenário, a gente levou o nível de hierarquia com todas as suas interações em consideração. E agora, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente fez o feedback. O aluno, ele vai ler, né, o cenário, uma situação, e depois ele vai ter uma tarefa de múltipla escolha, em que ele vai ter que dizer o que aconteceu, qual foi o problema que aconteceu na história e como resolver esse problema. E depois ele vai receber um feedback, né? E a gente reuniu um grupo de 5 especialistas, no caso do português, e eles avaliaram se uma resposta era boa, mais ou menos, ou não tão boa assim. Como a gente está falando de cultura, a gente não pode falar de certo e errado. Então a gente fala de apropriado, menos apropriado ou mais ou menos. E a partir dos resultados dos especialistas, a gente criou uma média dentro de uma escala. Então, quando o aluno responde, ele pode comparar a resposta dele com a média que os especialistas escolheram. Então, foi basicamente um modelo matemático que a gente criou para poder dar o feedback para o aluno, né? Então, aqui nessa figura, você pode ver que a bolinha representa a resposta do aluno, ele acha que essa é uma resposta média, e aqui os especialistas, eles acharam que era uma resposta muito apropriada, por isso que tem uma barrinha que vai mais para o valor 5. E essa barrinha, ela diminui conforme os especialistas concordam mais,
ela aumenta de tamanho conforme tem mais variabilidade nas respostas dos especialistas. Então, essa é uma coisa muito interessante, que mostra que cultura, a gente diverge em relação a opiniões, não tem uma resposta completamente certa, mas às vezes tem um alto grau de concordância. E a gente pode ver isso refletido nas respostas aqui. Agora o Joseph vai falar um pouquinho da estrutura do aplicativo, antes da gente mostrar o aplicativo para vocês. Obrigado. Então, no Culture App, o conteúdo começa com módulos, que são unidades organizacionais básicas, e os módulos são uma espécie de recipiente grande, ou unidade de instrução abrangente, não estritamente definida. E embora o conceito módulo seja flexível, você pode olhar para ele como um conjunto de materiais a serem usados por um grupo de alunos para um tema específico que engloba subtópicos. Por exemplo, espaços públicos e privados. E na apresentação de cada módulo, apresentamos o tema principal, além de listar diversos objetivos de aprendizagem. E dentro de cada módulo, há uma série de tópicos. E os tópicos são coleções de cenários que lidam com uma área de aprendizado, uma função comunicativa específica, uma localização geográfica ou algum outro princípio unificador. E assim como os módulos, os tópicos também têm objetivos de aprendizagem, mas apresentam várias questões para incentivar os alunos a começarem a pensar criticamente sobre o conteúdo com o que estão lidando. E todos os tópicos contêm cenários. E um cenário, o que é um cenário? Um cenário é uma história com um problema ou algo que aconteceu no passado, para o qual precisamos desvendar o que deu errado, ou algo acontecendo no presente, para o qual precisamos descobrir o que se deve fazer para sair de uma encrenca ou situação embaraçosa. E depois de fazer clique no módulo e tópico, vai aparecer uma lista de cenários, cada um com um título, e cada tópico dentro dos módulos vai ter uma lista de diversos cenários que lida com o tema apresentado, e o título é apresentado na forma de uma declaração ou uma pergunta. Por exemplo, por que todo mundo está me encarando? E outro exemplo de um cenário é ficar ou não ficar. E embaixo do título vai aparecer uma caixa de contexto com várias partes. E essas são informações... Bom, primeiro, são as informações do local ou lugar, informações como a cidade, região, país, espaço físico. Por exemplo, uma empresa farmacêutica multinacional no Rio de Janeiro, Brasil. E depois vem as informações sobre o tempo, o nível adequado de especificidade do tempo com base no que é relevante para o contexto do cenário. Um exemplo seria, no verão, às 17 horas em uma sexta-feira, de manhã, pela parte da tarde, coisas do tipo. E depois vem as informações dos participantes, os nomes, as cidades, palavras de definição de identidade quando relevantes. Por exemplo, John, um estudante de 20 anos de idade do estado de Oregon, nos Estados Unidos. E depois vem outras informações sobre relacionamento, como os personagens se conhecem e a natureza de seu relacionamento, bom, não se dão bem, cordial, etc. E depois vem as outras informações relevantes, informações não mencionadas que serão úteis para o usuário antes de ler a vinheta. Por exemplo, embora João seja um falante avançado de português, esta é sua primeira vez em uma festa de aniversário no Brasil. E embaixo da caixa de contexto vai ter a vinheta. O que é a vinheta? A vinheta é uma narração de uma situação em contexto com detalhes do que acontece. Cada situação descreve um evento em que o participante principal encontra-se em um cenário em que comete um erro cultural ou pragmático sem estar ciente disso. Em alguns casos, a pessoa que comete o erro também pode ser um personagem secundário, enquanto o participante principal ainda não sabe ou não entende o que aconteceu. E a história segue para uma avaliação na qual o leitor deve determinar por que a ação específica provocou uma certa resposta ou como o participante poderia ter melhor respondido à ação. E esta sessão conclui com uma pergunta sobre o que deu errado e o que poderia ajudar a resolver o problema. E agora o Adonis ele vai abrir o aplicativo para vocês verem um exemplo de um cenário e todas as partes relevantes. Obrigado, Joseph.
Então, vocês devem estar empolgados para ver o aplicativo. Eu vou mostrar para vocês. Tá todo mundo vendo? Sim? Legal. Então, esse aqui é o Culture App. Depois você pode abrir no seu celular. Ele é mais bonitinho no celular, para falar a verdade. E tem vários idiomas. Eu vou abrir português do Brasil, mas se vocês quiserem abrir Brazilian Portuguese, é o mesmo conteúdo. A única diferença é que a gente traduziu para o inglês. Mas como em Maryland a gente só pode usar português com os alunos, a gente criou o conteúdo só em português também. Então, eu vou abrir Português Brasil. Aqui vocês estão vendo os módulos dos quais o Joseph falou, espaços públicos e privados, estilo de vida. Eu vou entrar no primeiro. Tem uma descrição do módulo, os objetivos, e aqui tem os tópicos. Eu vou entrar no primeiro, que se chama Alimentos e Comer Fora. Então, ele fala sobre restaurante, etiqueta, essas coisas, né? Eu vou entrar aqui. Aqui tem uma descrição desse tópico, tem os objetivos do tópico e as situações que, na verdade, são os cenários, né? Eu vou entrar na primeira, que se chama Eita, acho que fiz bobagem. Ok. Então, você vai ver o título. Aqui é a caixa de contexto que o Joseph descreveu. Tem o local, o horário, os participantes envolvidos, a relação entre os participantes e as informações relevantes. No caso, nessa história, é uma americana que vai trabalhar no Brasil. Ela tem 28 anos, ela está há pouco tempo no Brasil, e ela é convidada pelos colegas dela para ir comer numa pizzaria, e um chefe importante da empresa vai estar lá junto. E ela quer causar uma boa impressão para esse chefe nessa pizzaria. Então, aqui na historinha, que é bem engraçada, por sinal, todo mundo come a pizza de garfo e faca, mas ela acaba comendo com a mão. E vocês sabem que no Brasil, no contexto mais formal, não é muito comum comer a pizza com a mão, né? Além disso, ela, na hora que ela vai tomar um refrigerante, ela toma da latinha, ela não deixa o garçom colocar o refrigerante no copo, e ela começa a comer antes que as outras pessoas comecem a comer. Então são várias coisinhas pequenininhas assim que acontecem, mas que causam um certo buchicho. E ela percebe que os colegas dela estão falando, mas ela não sabe muito bem o que aconteceu, o que ela fez de errado. Então aqui o aluno ele vai ser convidado a avaliar o que será que deu errado. Então aqui a gente pensa num americano lendo essa história sem saber muito bem o que aconteceu. A gente fez o texto de uma forma escondida, então não é tão óbvio assim o que aconteceu. Então eu vou entrar aqui em tarefa, e aqui tem algumas opções. Se eu acho que a resposta é certa, eu vou mais para a direita. Se eu acho que é errado, eu vou para a esquerda. Eu não vou ler a história toda porque não dá tempo, mas aí você clica em enviar e, bum, recebe feedback. Então, aqui no feedback tem uma explicação por que a resposta é apropriada ou não, ou é mais ou menos, né? E eu posso comparar a minha resposta com a dos especialistas. Aqui eu disse que é uma resposta ruim, e os especialistas acharam mediana. Vocês podem ver que essa barrinha é um pouco maior. Isso significa que não teve tanta concordância assim, mas eles estavam mais ou menos no meio. E já aqui, nessa última, vocês podem ver, não, desculpa, né? Na verdade, essa resposta aqui, vocês podem ver que os especialistas, eles falaram, não, essa aqui é a melhor resposta. E todo mundo concordou. Quando eles avaliaram, ninguém sabia o que os outros estavam respondendo, foi tudo feito de forma secreta. A gente só usou a estatística para criar esse cálculo. Então, é legal fazer essa comparação. Vou clicar aqui em próximo. Quando o aluno clica em próximo, ele vê o Culture Note. O Culture Note é uma discussão mais aprofundada sobre o tema. Então, aqui nesse Culture Note, ele está falando sobre hábitos alimentares no Brasil, como é que funciona a etiqueta, né, em diferentes situações, como a gente come diferentes tipos de comida. Fala um pouquinho também sobre hábitos de higiene no Brasil, que não são tão comuns de outros lugares. Por exemplo, a gente fala que no Brasil muita gente gosta de levar escova de dente para a empresa e escova os dentes depois do almoço. E em muitos países isso não é comum. Então, a gente fala um pouquinho sobre essas diferenças culturais que são possíveis, não que sempre vai acontecer, sem fazer uma generalização, mas que tem alta probabilidade de acontecer em alguns lugares, né?
E depois tem uma tarefa de reflexão, e essa tarefa de reflexão é uma discussão que pode ser feita em grupos, preferencialmente, mas se é uma aula de português particular, também pode ser feita com o professor, que faz com que o aluno crie uma ponte realmente entre a cultura de partida e a cultura de chegada, discuta situações, coisas da minha própria cultura que podem ser estranhas para um estrangeiro, né? Para poder entender realmente por que certas reações acontecem, algumas reações podem ser até universais, a gente tenta buscar isso através dessa reflexão. Por exemplo, aqui tem uma pergunta: como os brasileiros comem milho, manga, melancia, pipoca, coxa de franga, macarrão? Eu achei super estranho quando eu vim para os Estados Unidos e eu vi as pessoas usando colher para comer macarrão. Eu não fazia isso. Só um exemplo. Ou, em uma pandemia como a Covid-19, algumas tradições podem mudar. Dê alguns exemplos e discuta se a adaptação às necessidades sociais é mais importante do que as antigas tradições em relação à saúde. Então, aqui realmente é para criar discussão. Em alguns cenários também, você vai ver o que a gente chama de language notes. E o language notes nada mais é, eu estou vendo aqui outro cenário, tá, gente? Nada mais é do que um glossário que tem palavras importantes, vocábulos, que são muito específicos da cultura brasileira. Então, esse cenário ele fala sobre restaurante por quilo. Como é que é se aventurar no restaurante por quilo? Aqui tem uma palavra que se chama comanda, né? Então ele explica o que é uma comanda, como é que funciona, o que é um restaurante por quilo. Alguns cenários têm muitos vocábulos, né? Por exemplo, tem um que fala sobre ir a um baile funk, e o funk tem muito vocabulário envolvido, então a gente tentou colocar o máximo possível, e a gente pode usar isso para ensinar a língua também, né? Então, agora a gente vai voltar um pouquinho para a apresentação e a gente vai fazer uma atividade. Só um minuto, por gentileza. Deixa eu abrir aqui a apresentação. E agora... Não, desculpa. Ok, agora está com o Joseph. Obrigado, Joseph. Tá carregando. Ok. Desculpa. Agora sim. Agora sim. Então, daqui a pouco, vocês serão divididos em grupos para a parte interativa desta oficina. Vocês terão uma lista de perguntas para discutir com o seu grupo, mas a gente também gostaria de pedir que dediquem alguns minutos para dar uma olhada no aplicativo. Vocês podem entrar no aplicativo utilizando o código aqui neste slide. Alternativamente, podem usar os links fornecidos na caixa de bate-papo. E haverá um total de 3 links. O primeiro é para o site do projeto, e a segunda levará vocês até a seção do site que resume os cenários da cultura brasileira e também contém um manual de professor que podem usar. O terceiro link vai diretamente até o Culture App e também pode ser acessado no site principal do projeto. E para entrar no Culture App, usem a palavra flagship para o nome do usuário, tanto como para a senha. E próximo slide, por favor. Só um minuto, por favor. Estou colocando aqui no chat. Ok. Mais gente entrando. Ok, só um minuto. Não sei por que a apresentação desaparece para mim às vezes. Acho que agora dá para ver, né? Então aqui estão os links, eles também estão no chat. Podem tomar um minuto para abrir o aplicativo. Se não conseguirem, avisa a gente, por favor. Tá. Enquanto vocês estiverem entrando no aplicativo, aqui está uma lista de perguntas sugeridas para discutir com o seu grupo e também as colocaremos na caixa de bate-papo. Acho que o O'Donnell já colocou a lista na caixa. E para quem não ensina o português do Brasil, pensem também em como este modelo pode ser modificado para criar cenários para as culturas do português de Portugal, ou o português de Moçambique, ou Angola, por exemplo. E após 10 ou 15 minutos, nos reuniremos novamente para uma discussão final para discutir os tópicos cobertos em suas sessões de grupo. E vamos pedir também que cada grupo escolha um voluntário para apresentar um resumo sobre a conversa. E agora é só aguardar um minutinho que o Adonis ele vai colocar vocês em seus grupos.
Muito obrigado, Joseph. Então, só um minutinho. Então, vocês podem entrar, se familiarizar um pouquinho com o aplicativo e discutir as perguntas, tudo bem? Alguma pergunta? Não? Todo mundo conseguiu. O Sim, aplicativo ele é só mais um instante user-friendly aqui. pelo celular. Desculpa. Eu não consigo. Flagship é o quê? É a senha e o usuário. Os dois. Os dois. Ok. Aí deve abrir. Ele tem uma aparência melhor no celular, mas também dá para abrir no computador. Tudo bem? Então, Pelo código de barra a gente consegue, pelo QR Code a gente consegue entrar? Você podia colocar? Consegue, sim. Deixa eu só... Eu vou ter que abrir de novo o share screen. Mas para atividade vocês vão colocar a gente em breakout rooms? Isso, é só para discutir as perguntas mesmo. É bem informal. A gente vai pensar, por exemplo, quais situações já aconteceram com os meus alunos ou comigo que eu talvez pudesse usar para criar um cenário, nesse sentido. Conseguem ver o QR Code? Sim. Então, se apontar a câmera, vocês devem conseguir abrir, mas também pode usar esse website. Tá, eu abri a Brazilian Portuguese. Legal. Então, eu vou dividir vocês em grupos, tá bom? Só um minutinho. Ok, vamos lá. Boa sorte. Okay, Joseph. Do you think we have time for the video? I think we took exactly 30 minutes as we predicted. Yeah, let's see. It says 6:36 right now. I think they will enjoy it, but yeah, the timing. I just watched it and it's only 3 minutes. It's super short. I think they would enjoy it just based on some of the comments I was reading. I think so too. I'll Okay. try. Let me just put the settings before I forget to share audio. So maybe, yeah, we can make the discussion just a little bit shorter, do 10 minutes like we talked about instead of 15. Yeah, maybe if we make it a little shorter, it should work. Okay, perfect. And then, it's not showing me the option to share audio. I don't know why. Let me see. Let me check on. Share screen. Oh yeah, I got it. Got it. Okay. Should we walk around just to see if they are okay? Yeah, let me just quick question. So we'll just show that video and then go into the discussion from there. Sounds good. Sounds good. We can do that. Okay. Because so then we don't have a lot of time for the discussion. We know. Okay, great. So it's 6:37 right now. What time do we want to bring everyone back? Maybe 6:45. 6:45. Okay. And we have some minutes left for the questions, right? Although we can finish at 7. Sala número 1 pede ajuda. Vocês receberam room 1 is asked for help? I didn't get this message. Is number 1? Okay, I'm going there. I'm going there.
Ok, desculpa, eu estava falando com um grupo que a gente não teve muito tempo para mostrar como está tudo dividido, todos os tópicos, mas eu peço para depois entrarem, explorar, porque são tópicos muito interessantes, tem muitos cenários com temas variados, é bem legal. E dá para usar, são praticamente 19 aulas prontas que vocês podem fazer com os alunos, é bem legal mesmo. Aí, se você puder depois colocar os links, porque agora, quando a gente voltou, o chat desapareceu. Deixa eu colocar de novo, que aí a gente não esquece. Vou colocar aqui. Como eu abri no outro aparelho, eu dei uma geral. É muito interessante Legal. as situações que são colocadas no app. Legal, que bom. Bom, espero que vocês gostem. Aqui estão os links. Esse último link é o link que abre o aplicativo. E como a gente falou um pouquinho sobre atividades pedagógicas, eu quero mostrar uma atividade que foi feita pelos alunos da Universidade da Geórgia. Eles fizeram uma piada, na verdade, com aquele cenário, tipo um Porta dos Fundos, e eu vou mostrar para vocês, tudo bem? Então, só um minutinho. Dá para Gente, ouvir? muito interessante. Estão ouvindo? Legal. Hey, Nathan, what's up? Opa, Kendall. Qual é, irmão? Firmeza? Oh, nothing much, Nathan. How are you? Ah, beleza, tudo bem. Olha, o que tá fazendo para almoço hoje? Você quer sair? I don't have any plans for lunch. Where would you like to meet? Ótimo. Então vamos nos encontrar às 12. Você tem que provar este novo restaurante gourmet americano incrível. Vai adorar. Great. I'll meet you there at 12. Nossa, tá bom. Até logo. Caramba, veja isso. Você já viu algo assim? Yeah, I mean, it looks all right. Ok, um momento. Preciso ir ao banheiro. Já volto, tá? Sorry. What does it look like I'm doing? I'm eating my food. Por que você começou a comer sem mim? Você deveria esperar por mim, cara. Esperamos por todo mundo no Brasil. E outra coisa. Use suas mãos, entendeu? Você toca seu telefone, essa cadeira, esta mesa, aquela porta, seu rosto. E só Deus sabe em que mais você tocou, né? E agora você quer tocar só comigo. Que é isso, cara? I'm sorry. What do you want me to do? Use gato, entendeu? Seja um bárbaro, civilizado. All right, I guess. I'm not really used to all these Brazilian rules. I'm sorry, man. Show. Fica na paz. Você não sabia. Vamos almoçar, então. Eita, cara. O que está acontecendo agora? Você está tentando contrair doenças. Diseases? Coronavírus, a malária, a ebola, a gripe suína, a peste. Hey, É isso que você quer. Exagerado. what are you talking about all these diseases for? A lata, mano. What about the can? Não pode beber diretamente da lata. Todos sabem disso. Then how do I drink it? Caramba. Giovanni, me ajuda aqui. Você tem que usar canudinhos, mano. All right. I'm sorry. Is there anything else I should do? É, tudo bem, Ken. Mas você está agindo como uma animalidade hoje, sabe? Você lavou suas mãos, pelo menos, certo? Pelo amor de Deus. Bom, claro que de uma forma bem exagerada. Foi engraçado. Mas cômico, eles pegaram o fio da meada, não? Foi. Foi Tem o mesmo. link desse YouTube? Eu quero passar para os meus filhos. Quando eu vi, deixa eu ver.
Foi uma surpresa, na verdade, né, Legal. Joseph? Foi. Uma professora mandou pra gente. Muito legal. O link está aqui no... Vou colocar o link aqui. Acho que... Ah, que joia! Tá aqui. Mas esse vídeo era um trabalho de sala, tipo, para fazer a paródia ou algo assim, ou é só criatividade mesmo? Joseph, acho que você pode falar melhor. Na verdade, eu acho que fez parte de uma oficina que fizeram no ano passado na Universidade de Georgia. Era o parte final da oficina. Eu acho que foi se não me engano, foi uma oficina de 5 semanas que eles fizeram com os alunos de português lá no verão. Muito bem, gente. Algum comentário algo interessante que vocês discutiram no grupo e gostariam de Falou que tinha uma compartilhar sobre o surpresa. aplicativo? Eu gostaria de falar, fazer um pequeno detalhe, uma pequena contribuição. É assim, não, é ótimo, olha, excelente, adorei, quero mais que meus alunos acessem, né, e até meus orientandos também, parabéns, nossa, incrível. Mas eu tento discutir com os alunos sempre que algum traço da cultura brasileira, né, tem uma história, tem uma constituição, né, mas vamos pegar essa questão de comer com a mão ou comer com garfo e faca, né. Eu sempre faço comparações com outras culturas, né, por exemplo, como aqui, por exemplo, em Florianópolis, tem muito pessoal que foi para a Índia, que tem muito centro de yoga, né? Tem muito centro budista e tal. Então, a gente convive com muitas culturas nesse nível, né? E aí, eu mostro que a cultura hindu, por exemplo, não ela inteira, mas grande parte, o comer com a mão e compartilhado no coletivo é um grau de conexão, inclusive espiritual. E saborear a comida com a mão é diferente, né? E não é uma pizza, né? É comer com a mão mesmo, é passar a mão dentro da panela e colocar na boca e ir no coletivo, todo mundo faz isso. E isso é um dado cultural de compartilhamento, de sentimento de pertença, e isso é uma coisa bonita naquela cultura, né? Então, fazendo sempre a relativização, não ter a questão estanque assim, no Brasil é assim. Não, porque aqui a gente tem muita gente que também come pizza com a mão, né? Dependendo do lugar que você vai, a gente pede para cortar a pizza em quadradinhos e a gente come de palitinho. Então, como tem uma variedade muito grande, né, eu sempre contemporizo, né, eu não faço nenhuma afirmação dogmática, só isso. Mas adorei. Eu acho que assim, há quase 20 anos, não? Há quase 20 anos, quando eu vim morar aqui, realmente as pessoas só comiam pizza com garfo e faca na região de onde eu venho. Mas hoje, com a globalização, muita coisa está meio que diferente também, não? A gente já vê mais pessoas com guardanapo, segurando com guardanapo. Isso. Por isso que é muito importante. Desculpa interromper. Pode continuar. Eu só ia dizer que é muito importante tomar muito cuidado com a generalização durante a criação desses módulos, né? Falar que existem exceções, o que está mudando, porque esses módulos ou cenários, eles não são fixos. O que pode ser comum agora pode não ser comum amanhã, como, por exemplo, agora com o COVID, a gente teve que mudar um monte de hábito que a gente tinha, né? E também é importante levar aqueles níveis hierárquicos em consideração. Por isso que a gente colocou que é uma empresa, é um lugar formal em São Paulo, né? Para não ter muita dúvida de que, na verdade, sim, pode-se comer pizza com a mão com seus amigos em situações mais informais, que não tem problema nenhum. Mas se é em São Paulo, numa empresa, numa multinacional, com esses níveis de hierarquia, essas relações, aí a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção. Como é que as outras pessoas estão fazendo antes de eu fazer para poder seguir e ter um comportamento cultural que seja compatível com aquelas pessoas. Mas, com certeza, eu concordo que tem muita variação nesse sentido, mesmo dentro do Brasil. Mas eu fiquei pensando, depois de assistir aos cenários, que muitas vezes eu visito outros departamentos quando eles vão levar grupos para o Brasil, e eu achei maravilhoso que esses cenários também estão disponíveis em inglês, porque não só podem ser usados para atividades com alunos de português, mas também em situações como essa, tipo a escola de business que leva, a gente sempre fala um pouquinho dessa cultura, desse cultural clash, diferenças,
Então, seria ótimo para os alunos lá explorarem nas casas deles mesmos. Perfeito. Obrigado pelo comentário. O app, ele é de livre acesso? Sim, ele é gratuito, porque como é um projeto financiado pelo governo, Certo, é isso que eu... a ideia realmente é espalhar o máximo possível. E um dos nossos sonhos, na verdade, é que o app seja utilizado no Brasil. A gente ainda não teve contato, então se quiserem, ajudem, por favor. Então vai ser sempre... Sim. É sempre essa senha e o password, flagship. Na verdade, isso que eu ia perguntar. Pode criar sua própria senha, porque aí você pode acompanhar suas respostas. Fica marcado, e se você quiser responder depois. Adonis, não tem sign-up, só tem sign-in. Joseph, acho que pode me ajudar nessa parte? Eu não ouvi. Eu tentei fazer a inscrição, mas não tem inscrição, só tem para entrar. Aqui eu lembrei, porque o projeto já terminou, no ano passado, no final de 2020, então agora para fazer uma conta, tem que entrar em contato conosco, com a gente que foi a Universidade de Hawaii que eles fizeram a página, o site, então a gente tem que passar o seu e-mail para a Universidade de Hawaii e eles podem fazer a conta para vocês. Legal. Então dá a dica de como a gente faz. Passa o seu e-mail. Passa para onde, então? Vocês podem ver o e-mail aqui na tela? Sim. Tá aí na tela. Então a gente manda um e-mail para vocês, e vocês fazem essa inscrição. Isso. Tanto faz para o Adonis ou para o Joseph, qualquer um de vocês. Sim, que aí a gente encaminha. Mas podem usar Flagship por enquanto. E podem passar para os alunos também. Vocês deviam fazer um sobre como aceitar convites, se é que já não fizeram. Você não pode aceitar da primeira vez. Eu acho que nós temos um de recusa de convite, eu acho, não, Joseph? Agora minha memória está falhando. É como você falou, realmente, o não no Brasil é uma coisa bem problemática, né? A gente nunca quer ouvir o não, talvez, depois, amanhã, outro dia. O que é um não, o que é um deixar. Passado. Tem estudos pragmáticos sobre o espanhol que falam que sempre um pedido de recusa vem com uma desculpa, sempre. E esse tipo de estudo ainda não foi feito em português, não que eu saiba, mas eu acho que é igual. A gente geralmente oferece uma desculpa junto com a recusa, né? Tem um trabalho da Serrana Infante, da Unicamp, que ela trabalha por microcenas, a mesma situação na Argentina e a mesma situação no Brasil, né? Porque o pessoal de Buenos Aires é mais direto para dizer o não e que no Brasil a gente argumenta para dizer o não, né? E, então, são questões que levam em conta a sociologia da face, né? O enfrentamento da face, a questão de polidez, a questão do chamado slice civility, né? Que é aquela condição de colonizado, mas também de estratégias de adoçamento, né? Então, tem várias considerações a serem feitas aí do ponto de vista discursivo e pragmático, né? Tem bastante. Por isso que a gente achou importante fazer aquele culture note, tentar aprofundar mais, porque essas questões abrem outras questões, é uma discussão realmente muito, muito grande. Aquela pergunta de elevador, né? Quando você entra no elevador, aí tudo bem, né? Aí já é uma aquela ideia pessoa, não, tá tudo mal. Aí você diz que tá tudo mal, você não vai mais nem sair do elevador. Vamos conversar o que aconteceu? Vale, né? A gente não precisa nem do aplicativo. A gente pode criar nossos próprios modos, nossas historinhas e compartilhar com os alunos usando esse modelo, né? O aplicativo é só uma ferramenta, mas a ideia, ela tá lá. Mas seria interessante depois continuar, não? Talvez ter uma colaboração para manter, adicionar cenários, como você sugeriu aí. Sim, verdade. Acho que o árabe, né, Joseph? O árabe começou com um pouquinho e agora tem uns 90 cenários. Uau! Quantos cenários tem em português? 19. Tá, 19. Mas a gente queria mais, mas aí não deu tempo e o grant acabou, infelizmente. O Orlando Cam, do Texas, ele tem bastante cenário. Se você entrar no site
no link da universidade, no nome dele, você vai ver assim, uma lista de links com cenários, com vídeos. Eu gosto muito de usar o material disponível, né, para todo mundo acessar. Legal. E o Orlando participou desse projeto, não é isso que você falou, Joseph? Isso. Então, eu acho que foi no ano passado, no começo do ano passado, a gente entrou em contato com ele porque, como ele é parte da Universidade de Texas, ele faz parte do programa Flagship. Então, depois de começar a escrever os cenários, a gente entrou em contato com ele para ele revisar os cenários antes de colocar no site. Uhum. Excelente. Realmente nisso. Bom, Excelente. E a ideia, eu acho que vou utilizar com o pessoal. Obrigado. Que bom. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, acho que a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado por sua presença. Foi um prazer.